Por que será que o público infantil pediátrico, crianças, apresentam sintomas e manifestações em relação à Covid-19 bem mais abrandados em relação aos adultos e idosos? Vamos debater um pouco sobre o assunto? Bom, pessoal, o intuito do vídeo é tentar entender um pouco sobre uma possível explicação para casos de uma apresentação mais leve por esse público infantil a infecção de Covid-19. E eu quero começar aqui lendo aqui um trecho da introdução de um artigo científico do ano de 2014 com o tema Suscetibilidade a infecções, imaturidade imunológica ou imunodeficiência, de Antônio Codino Neto. Então ele começa assim, ó. O sistema imunológico é constituído por uma complexa e ampla rede de órgãos, células e moléculas fundamentais para a manutenção da homeostase e do corpo humano. Cabe ao sistema imunológico, principalmente, nos defender contra infecções, neutralizar toxinas, eliminar células cancerosas e reparar tecidos, utilizando de mecanismos pró- e anti-inflamatórios, dosando a intensidade e o tempo de duração da resposta imunológica inflamatória. Muito bem. Então, a partir daí, versa aqui a oportunidade para nós falarmos um pouco sobre o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico nada mais é do que, como foi lido, uma parte do nosso organismo que é responsável por nos defender de antígenos. O que são os antígenos? São os micro-organismos que vão nos atacar, de certa forma, e que vão causar alguma doença, instalar alguma doença ali. Então, esse sistema imunológico serve para combater isso e manter a nossa saúde. Beleza? E claro, dentro desse sistema imunológico tem mais uma rede complexa de sinais, de estímulos, de hormônios, de organização desse sistema. Então, tipos de células, diferenciação de células, identificação, codificação, regulação. Então, são muitas situações que são envolvidas. Mas o que a gente quer, em linhas gerais, é deixar entendido aqui, nesse diálogo, que existe uma diferença de reação dependendo da idade. Se você for fazer uma comparação entre o feto, a idade infantil, o adulto e o idoso, você vai ver que esse sistema imunológico ele começa a sofrer um certo decréscimo, uma certa diminuição ao longo dessa vida. Quando você compara esse estado fetal imunológico e a idade infantil, você vai ver que nós temos, obviamente, um exército imunológico menos desenvolvido, mais imaturo, todavia em maior quantidade. Então isso aí, de certa forma, já chama a atenção. Já na idade adulta, você vai ter um exército imunológico menor, células menores, em quantidade, porém mais eficazes. Você vai observar que você tem linfócitos maduros, você tem um sistema imunológico pronto e completo, com mais recursos, vamos dizer assim, para atacar os invasores. Já na idade senil, lá no idoso, você vai ver células mais lentas, menos eficazes, menos eficientes. E claro que em todas essas idades tem aqueles fatores que vão tornar isso mais susceptível, vai tornar esses indivíduos mais frágeis e mais alvo dessas infecções. Por exemplo, doenças, patologias que afetam o sistema imunológico. Tá? No caso do adulto e do idoso, os hábitos de vida estão extremamente ligados a isso. Hábitos do dia a dia, fumar, beber, ingestão de álcool e, claro, sedentarismo. Então, uma série de fatores, sem considerar aqui outros fatores demográficos, mas estritamente ao sistema imunológico, que você vê que é possível inferir uma certa ideia sobre a questão de que eu posso ter na criança sinais mais leves ou até mais assintomáticos da doença Covid-19 do que no adulto e no idoso. Então a gente pode pensar da seguinte linha. Na criança, embora eu tenha um sistema mais imaturo, mas eu tenho maior número de linfócitos. Talvez isso seja um pouco da explicação de que eu tenho mais soldados para atacar. Então não dá tempo
dessa infecção ela se replicar a ponto de desencadear todas essas reações inflamatórias e sistêmicas que ocorrem lá no adulto do grupo de risco, tá? E lá no idoso, que além de ter toda essa problemática de ineficácia e ineficiência do sistema imunológico, ainda tem questões de patologia que vão incluí-los em um grupo de risco. Então você vê que a criança ela tem menos suscetibilidade, né, embora de ter complicações graves, do que no adulto e no idoso. Tá? Embora a criança ela tenha mais facilidade de contrair a doença. Então isso aí são coisas diferentes. A criança ela tem uma certa facilidade de adquirir com mais rapidez essa doença, essa infecção. Porém, ela tem manifestação mais leve. Então eu tive acesso a um estudo que foi feito na China. Né, a maioria, mais de 90% das crianças que contraíram o Covid, eles eram assintomáticos. E desse restante que sobrou, que foi menos de 10%, a maior parcela deles eram sinais leves, uma outra parte moderado, e apenas 6% foram para sinais graves. E destes, que era de idade entre 2 e 14, somente um de 14 anos foi a óbito. Então você vê que é um percentual muito pequeno, e que dá para, de certa forma, realizar e levantar questionamentos e considerar certos pontos de possível explicação. E essa questão do sistema imunológico eu vejo como uma explicação plausível e que a gente consegue, a partir daí, com muita discussão, com muita pesquisa, tentar chegar a maiores horizontes, a explicações mais precisas e que possam, quem sabe, até dar sucesso e dar passagem para implementações de tratamentos que sejam mais eficazes no futuro e que sejam, de certa forma, menos mal interpretados, como vem sendo aí, nessa dificuldade de se estabelecer um diagnóstico preciso e um tratamento bem focal do Covid-19, tá? Então essa foi a nossa analogia rápida dessas situações e forte abraço a todo mundo, divulgue e dê um joinha no vídeo se você gostou.